Fala galera do segundo período, bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, eu quero corrigir com vocês algumas atividades que nós temos feito nas nossas aulas passadas acerca de frequência relativa, frequência absoluta, em questão de tabela, tá? Como transferir as informações do enunciado para a tabela, como é que a gente vai expressar essas informações, como é que a gente vai criar uma tabela a partir das informações que o enunciado nos deu, ou a partir do comando que o enunciado quis que nós fizéssemos essa tabela. Então nós temos duas atividades, uma que foi a nossa atividade do último vídeo, né, que foi sobre os alunos, sobre a quantidade, acho que era uma turma de 20 alunos, e fizeram 3 perguntas, né? A idade, o peso e a altura. Então nós fizemos no vídeo a tabela da idade, fizemos também a tabela da altura, né? Vimos que a idade, por ser um tipo de grandeza, onde só admite valores inteiros, ou seja, não admite números com vírgulas, foi uma tabela muito fácil. Tá? Acho que, se eu não me engano, eram 14, 15 e 16 anos. Tá? Então, era uma simples tabela de 3 linhas, tá? Ou de 3 espaços. Quando eu falo em espaços, estou falando de linhas, ok? E a altura já foi um pouquinho mais elaborada, porque a altura já trabalhava com números reais. E dentro do conjunto dos reais, nós temos números decimais, ou seja, números com vírgulas. Então, a gente precisou calcular a amplitude. A partir da amplitude, precisamos dividir pela quantidade de linhas que nós queremos ter, sempre uma quantidade maior ou igual a 4 linhas, tá? E especificamente essa da altura, eu acho que nós tivemos 6 linhas, se eu não me engano. Nessa tabela que nós temos que fazer acerca do peso, eu pedi para que vocês fizessem com 5 linhas, tá? Alguns fizeram com 3, mas aí eu pedi para que consertassem, porque eu pedi com 5, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Óbvio que eu não vou escrever todo aquele enunciado, mas vocês já têm anotado aí no caderno de vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer numa situação dessa: calcular a amplitude. Como a gente calcula a amplitude? Fazendo a diferença do maior com o menor valor que nós estamos analisando, ou a maior com a menor variável que nós estamos analisando. Como a variável que nós estamos analisando agora é a variável do peso, nós temos que ver quem é o aluno que tem o maior peso e quem é o aluno que tem o menor peso, ok? Então, a gente encontra que o aluno com maior peso, tá, ou maior massa, ele tem 55 quilos. E o aluno com menor massa ou menor peso, esse aluno, ele tem exatamente 44. Tá? Deixa eu só consertar aqui que o aluno com maior peso tem 53 quilos, ok? Então, para calcular a amplitude, peguei o aluno com mais peso menos o aluno com menos peso. Quando eu resolvo isso daqui, eu encontro 9, tá? Então, 53 menos 44, eu encontro 9 como resposta. E aí, agora como é que eu vou fazer essa divisão entre os pesos? Quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então eu tenho que pegar esse valor e dividir por 5. Óbvio que quando nós temos um valor que não vai dar um número exato, o que nós fazemos? Nós arredondamos esse valor para um valor mais próximo, tá? Muitas das vezes uma unidade, e dividimos por 5, tá? Então o que eu vou fazer? A amplitude, que era 9, eu vou usar 10 como sendo o valor dessa amplitude. Quando eu uso 10 como valor da amplitude, eu pego esse 10 e divido por 5, que é a quantidade de espaços, e aí eu sei de quanto em quantos quilos eu posso caminhar ali. Então nós temos 10 dividido por 5, 2. Ou seja, a nossa variação dos pesos será de exatamente 2 quilos, ok? Cada peso ali, a partir do menor até chegar no maior,
será de 2 kg. Então, vamos lá. Vamos começar a escrever isso daqui. Então, ó, 44 até 46, ok? Só lembrando que esse símbolozinho aqui de intervalo, ele vai dizer pra gente que o intervalo é fechado no 44 e é aberto no 46. Ou seja, eu estou pegando de 44 até valores muito próximos de 46, mas não exatamente o 46, tá? O 46 eu pego na linha de baixo. Então, ó, 46, intervalo fechado, até 48. E assim por diante. 48 até 50. Do 50 ao 52. E do 52 até 54. Mas, professor, passou. Se o maior peso é 53, por que foi até 54? Lembra que eu falei para vocês acerca do intervalo? Ele é fechado de um lado e aberto do outro? O que isso quer dizer? Que eu pego esse valor inicial, mas não necessariamente eu estou pegando o valor final. Só é uma referência. Eu pego valores muito próximos dele, mas não necessariamente esse valor. Aqui é a mesma coisa. Eu estou pegando valores de 52 em diante até chegar no 54, mas não necessariamente o próprio 54, porque nós vimos que aqui vai parar no 53, ok? Então não tem problema essa organização da tabela de vocês. Então vamos lá. Daí eu tenho que fazer a contagem. Quantos alunos se encaixam de 44 até 46? Não posso pegar os alunos de 46 quilos nessa contagem. Daqui de 46 a 48, aqui eu posso pegar os alunos com 46, mas não posso pegar os alunos com 48, e eu vou fazendo essa contagem. Para adianto, eu já fiz essa nossa contagem, vocês também já devem ter feito, então a gente já vai direto para as informações. Então eu tenho exatamente um aluno nesse meu primeiro intervalo, tenho 3 alunos no meu segundo intervalo, 7 alunos no meu terceiro intervalo, ok? No quarto intervalo eu tenho 6 alunos e no quinto intervalo eu tenho 3 alunos, ok? Então vamos lá. A frequência absoluta é a quantidade, tá? E a frequência relativa é a porcentagem. Então a frequência absoluta 1, 3, 7, 6, 3, tá? O que dá um total de 20 alunos, ok? Então, já achei, já fiz o intervalo, já fiz a contagem, já fiz a frequência absoluta e agora eu tenho que fazer a frequência relativa. Como é que eu calculo a frequência relativa? Eu tenho que transformar esses valores da frequência absoluta em porcentagem, tá? E como é que a gente faz isso? Para achar a frequência relativa, vou fazer o cálculo do primeiro e os demais. Vocês podem fazer o cálculo. É a frequência absoluta dividido pelo total, ok? Nesse caso, nós estamos calculando esse um aluno que está nessa faixa de peso, entre 44 e 46, tá? Ele equivale a quantos por cento do total? Então, nós temos 1 sobre 20, ou seja, a frequência absoluta sobre o total. Quando nós temos esse valor, qual é a tendência? Achar uma outra fração cujo denominador seja 100, porque porcentagem nada mais é do que alguma coisa dividido por 100, alguma coisa por 100, tá? Então, se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, eu encontro uma fração equivalente cujo denominador seja 100. Ó, 20 vezes 5, 100. 1 vezes 5, 5. Então, esse um aluno que está nessa faixa de peso, ele equivale a 5% do total de alunos, ok? Então, esse é o raciocínio que vocês vão usar em todas as situações que vocês precisarem transformar a frequência absoluta na frequência relativa. Então, continuando.
3 equivale a 15%, tá? Nesse caso aqui é até fácil, porque se você achou 1%, os demais, que são múltiplos, é só você ir multiplicando por 5, ok? 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 5, 30%. 3 vezes 5, 15%. Tá? Quando chega ao final, quando você soma tudo isso, tem que obrigatoriamente dar 100%. Ok? Então, já resolvemos essa tabela dos pesos, que foi a que ficou faltando da nossa atividade do vídeo, tá? Da nossa aula de tabelas. E agora nós vamos para a atividade que eu propus para vocês em aula, só que não deu tempo da gente resolver. Então vamos lá. O enunciado dessa questão diz o seguinte: na Copa da Alemanha em 2006, o Brasil disputou os seguintes jogos. E aqui eu tabelei eles para vocês. Brasil e Croácia, onde o Brasil venceu por 1-0. Brasil e Austrália, onde o Brasil venceu por 2-0. Brasil e Japão, onde o Brasil venceu por 4-1. Brasil e Gana, onde o Brasil venceu por 3-0. E Brasil e França, onde ele perdeu por 1-0 para a França. E aí ele pede o seguinte, na letra A: construa a tabela de frequência da variável resultados, considerando como os valores as vitórias, os empates e as derrotas. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi criar uma tabela com 4 colunas, tá? Porque obrigatoriamente eu tenho que saber quais são os países, e a partir do momento que eu sei os países, eu tenho que saber se esse país tem vitórias e quantas vitórias, se ele tem empates e quantos empates, e se ele tem derrotas e quantas são essas derrotas, tá? Então, eu tive que fazer uma tabela com 4 colunas e com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, porque eu tenho exatamente 6 países, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelos países. Vou colocar aqui em ordem. Ó, Austrália, Brasil, ok? Estou colocando em ordem alfabética. Croácia, mas quem? Croácia, França, Gana, e Japão. Ok? E a partir daí a gente vê quantas vitórias, empates e derrotas eles tiveram. Vamos à Austrália. A Austrália teve 0 vitórias, 0 empates, teve uma derrota. O Brasil teve 1, 2, 3, 4 vitórias, 0 empates e uma derrota. Ok? Foi para a França. A Croácia não teve nenhuma vitória, nenhum empate e perdeu um jogo para o Brasil. A França teve uma vitória em cima do Brasil, 0 empates e 0 derrotas. Tá? Gana não teve vitórias, não teve empate, teve uma derrota. Só lembrando que nós estamos montando essa tabela em cima do que a questão deu pra gente, tá? Ela não deu outras partidas. O Japão não teve nenhuma vitória, não teve nenhum empate e teve uma derrota. Beleza? Então, essa era a tabela que vocês deveriam ter montado, né? E creio que conseguiram montar, porque não tem maiores dificuldades para montar essa tabela, tá? Tanto do peso quanto essa daqui são simples e fáceis de fazer, tá? A letra B, e a gente encerra essa correção, ele quer o seguinte: elabore a tabela de frequência da variável gols marcados por partida, tá? Então, na partida toda, quantos gols foram marcados? Usando como valores 1 gol, 2, 3 e 5 gols, tá? Então aí a gente usa as mesmas informações anteriores,
e ver em quais ou em quantas partidas houveram apenas um gol, 2, 3 e 5 gols. Tá? Então vamos lá. Um gol em apenas 2 partidas, não é isso? Que foi Brasil e Croácia, onde o Brasil fez um gol, e Brasil e França, onde a França fez um gol. Então houveram 2 partidas aonde houve apenas um gol. Partida em que houveram 2 gols, nós temos Brasil e Austrália, apenas uma partida. Partidas onde houveram 3 gols, Brasil e Gana, apenas uma partida. Partidas onde houveram 5 gols, Brasil e Japão. O Brasil fez 4 e o Japão fez 1, totalizando 5 gols na partida. Só lembrando que essa coluna vocês poderiam colocar tanto como sendo uma coluna de frequência, ok? Para sinalizar quantas vezes ou em quantas partidas houve aquela situação, ou você poderia batizar essa coluna como sendo a coluna das partidas, tá? Que aí também daria a ideia da quantidade de partidas aonde aconteceu aquele fato. 1, 2, 3 e 5 gols. Beleza? Então, galera, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Vamos fazer mais atividades sobre esse assunto hoje, tá? Tem uma lista aí de exercício que eu vou deixar para vocês resolverem acerca desse tema. No demais, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera.